Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles. Inciso 1. Houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado, por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores, ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente. Inciso 2. Houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta lei. Inciso 3. Houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores. Inciso 4. Houver praticado qualquer das seguintes condutas: alínea A. Efetuar gastos pessoais manifestadamente excessivos em relação à sua situação patrimonial. Alínea B. Efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas. A linha C. Descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular. A linha D. Simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51 desta lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial. Inciso 5. Negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do comitê. Inciso 6. Tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial. Artigo 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no artigo 64 desta lei, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial. Parágrafo 1º. O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a Assembleia Geral não deliberar sobre a escolha deste. Parágrafo 2º. Na hipótese de o gestor, indicado pela Assembleia Geral de Credores, recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará, no prazo de 72 horas, contado da recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova Assembleia Geral, aplicado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no artigo 67 desta lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o comitê de credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º. Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo pelo juiz, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Nos 5 dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação da caução equivalente ao valor total da alienação,
poderão manifestar ao administrador judicial, fundamentadamente, o interesse na realização da Assembleia Geral de Credores, para deliberar sobre a realização da venda. Inciso 2. Nas 48 horas posteriores ao final do prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e somente na hipótese de cumpridos os requisitos estabelecidos, requererá a convocação de Assembleia Geral de Credores, que será realizada da forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por intermédio dos instrumentos referidos no parágrafo 4º do artigo 39 desta lei. Parágrafo 2º. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correrão por conta dos credores referidos no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, proporcionalmente ao valor total de seus créditos. Parágrafo 3º. Desde que a alienação seja realizada com observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 141 e no artigo 142 desta lei, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso 6 do caput e do parágrafo 2º do artigo 73 desta lei. Artigo 66-A. A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo devedor, a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que é realizada mediante autorização judicial, expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou extrajudicial aprovado, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico, com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. Artigo 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos às despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada no que couber a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial, pertencentes a fornecedores de bens ou serviços, que continuarem a provê-los, normalmente, após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura. Artigo 68. As fazendas públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 5.172, Código Tributário Nacional. Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas. Artigo 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão em recuperação judicial. Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes. Seção 4A. Do financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial. Artigo 69-A.
Durante a recuperação judicial, nos termos dos artigos 66 e 67 desta lei, o juiz poderá, depois de ouvido o comitê de credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor dos ativos. Artigo 69b. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da contratação do financiamento não pode alterar sua natureza extraconcursal, nos termos do artigo 84 desta lei, nem as garantias outorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé, caso o desembolso dos recursos já tenha sido efetivado. Artigo 69c. O juiz poderá autorizar a constituição da garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador, de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original. Parágrafo 1º. A garantia subordinada, em qualquer hipótese, ficará limitada ao eventual excesso resultante da alienação do ativo, objeto da garantia original. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica a qualquer modalidade de alienação fiduciária ou de cessão fiduciária. Artigo 69d. Caso a recuperação judicial seja convolada em falência antes da liberação integral dos valores de que trata esta seção, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido. Parágrafo único. As garantias constituídas e as preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da data da sentença, que convolar a recuperação judicial em falência. Artigo 69e. O financiamento de que trata esta seção poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor. Artigo 69f. Qualquer pessoa ou entidade pode garantir o financiamento de que trata esta seção mediante a oneração ou alienação fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes do seu grupo, estejam ou não em recuperação judicial. Seção 4b. Da consolidação processual e da consolidação substancial. Artigo 69g. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. Parágrafo 1º. Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta lei aplicam-se aos casos de que trata esta seção. Artigo 69-H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observado o disposto na seção 3 do capítulo 2 desta lei. Artigo 69-I. A consolidação processual, prevista no artigo 69-G desta lei, acarreta a coordenação de atos processuais, garantida a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos. Parágrafo 1º. Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição de seus passivos, admitida a sua apresentação em plano único. Parágrafo 2º. Os credores de cada devedor deliberarão em assembleias gerais de credores independentes. Parágrafo 3º. Os quórums de instalação e de deliberação das assembleias gerais de que trata o parágrafo 2º deste artigo serão verificados exclusivamente em referência aos credores de cada devedor,
e serão elaboradas atas para cada um dos devedores. Parágrafo 4º. A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º deste artigo, o processo será desmembrado em tantos processos quantos forem necessários. Artigo 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de Assembleia Geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico, que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos cumulativamente, com a ocorrência de, no mínimo, duas das seguintes hipóteses. Inciso 1. Existência de garantias cruzadas. Inciso 2. Relação de controle ou de dependência. Inciso 3. Identidade total ou parcial do quadro societário. Inciso 4. Atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Artigo 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor. Parágrafo 1º. A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro. Parágrafo 2º. A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante aprovação expressa do titular. Artigo 69-L. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresentarão plano unitário, que disciplinará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma Assembleia Geral de Credores, para a qual serão convocados os credores dos devedores. Parágrafo 1º. As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta lei serão aplicadas à Assembleia Geral de Credores, a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A rejeição do plano unitário de que trata o caput deste artigo implicará a convolução da recuperação judicial, em falência dos devedores sob consolidação substancial. Seção 5. Do plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 70. As pessoas de que trata o artigo 1º desta lei e que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste capítulo. Parágrafo 1º. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial, de que trata o artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. Os credores não atingidos pelo plano especial não terão os seus créditos habilitados na recuperação judicial. Artigo 70-A. O produtor rural, de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, poderá apresentar plano especial de recuperação judicial nos termos dessa seção, desde que o valor da causa não exceda R$ 4.800.000. Artigo 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53 desta lei e limitar-se às seguintes condições. Inciso 1. Abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Inciso 2. Preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros, equivalentes a taxas
Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Inciso 3. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial. Inciso 4. Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial, com base em plano especial, não acarreta suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Artigo 72. Caso o devedor de que trata o artigo 70 desta lei opte pelo pedido de recuperação judicial, com base no plano especial disciplinado nesta seção, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta lei. Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções nos termos do artigo 55 de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83, computados na forma do artigo 45, todos desta lei.